Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conhecer e conversar sobre o conhecimento científico produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional aqui da FURB. Esse estudo identificou que o aumento de pessoas vivendo em áreas de risco impõe desafios à resiliência das cidades que integram a subbacia hidrográfica do rio Itajaí-Mirim. Hoje, então, a gente vai conhecer os resultados dessa pesquisa e também falar um pouquinho sobre o que é possível fazer para mudar essa realidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o pesquisador Bruno Jandir Mello. Ele é arquiteto urbanista, doutor em desenvolvimento regional. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite e pelo interesse na pesquisa. Muito obrigado. Bom, Bruno, eu gostaria que você começasse nos contando como é que nasce esse projeto de pesquisa no âmbito do programa, né, e também na tua trajetória acadêmica. O tema de pesquisa, ele nasce já na graduação, fiz arquitetura, como você já mencionou antes, aqui na FURB. Ali já comecei a me interessar pelo tema do planejamento urbano e como o planejamento urbano também, parte do urbanismo também influenciou nessa questão, né, do agravamento dos riscos de desastre, porque são questões muito relacionadas, né? Então, no curso de arquitetura, eu entrei no programa, no PPGDR, como você comentou, no programa de pesquisa, trabalhando com um programa chamado Novos Talentos. A gente trabalhava com escolas e a gente identificou nessa extensão, na verdade, esse programa de pesquisa e extensão, que das 6 escolas onde a gente trabalhava e fazia algumas intervenções sobre o meio ambiente, questões relacionadas à água, a gente identificou que das 5 escolas, dessas 6, elas estavam localizadas em áreas de risco. Isso despertou esse interesse nosso no programa, né, da minha orientadora, a professora Cristiane Mansur. E depois a gente fez um outro projeto de iniciação científica que tratava do tema da resiliência, dos desastres. E a gente foi se aprofundando mais nesse tema. Depois eu trouxe esse tema para o mestrado, depois que terminei o curso de graduação em 2017, trouxe esse tema para o mestrado, e aí fui para o doutorado, e agora eu quero trabalhar com esse tema também no pós-doutorado. A tua pesquisa, Bruno, ela está restrita a essa área, né, da subbacia hidrográfica do rio Itajaí-Mirim, né? Isso mesmo. Quais características tornam essa área tão suscetível aos desastres socioambientais? Perfeito. A subbacia do rio Itajaí-Mirim, ela é um recorte da bacia, recorte muito importante, que mostra muito o que é a bacia do Vale do Itajaí, o Vale do Itajaí como um todo, né? Essa bacia, ela é estreita, ela é muito declivosa, com um potencial com diversos recursos hídricos, cursos de água, e a escolha desse recorte, até como você mencionou, é porque ela pega desde o Alto Vale do Itajaí, então ela pega os 3 micro-regiões do Vale do Itajaí, desde o Alto Vale, do Médio Vale e da foz do rio Itajaí a sul. Então a gente tem todo uma amostra do que é o Vale do Itajaí, e aí toda a questão da água, né, que envolve a questão do relevo e da água, que ela é muito declivosa, e, como já tinha mencionado antes, muito declivosa, muitos recursos de água, né, muito rica em recursos hídricos, e toda a população ela acabou se concentrando, né, nessas áreas, né, principalmente nas áreas baixas, né, as áreas onde tem próximo aos rios, né, o rio Itajaí-Mirim principalmente, e uma outra população se localizando nas áreas mais declivosas. Então as cidades mais populosas, elas são localizadas nesse tipo de geografia, né, nesse tipo de paisagem, né, vamos dizer assim. A gente está falando então de 6 municípios, né, que integram seriam Presidente Nereu, Vidal Ramos, Botuverá, Guabiruba, Brusque e Itajaí? Itajaí, são 6 municípios. Uhum. Esses municípios, eles, apesar de todos integrarem essa subbacia, eles não apresentam vulnerabilidades, a mesma situação de vulnerabilidade, né? A gente tem alguns municípios que são mais vulneráveis do que outros, né? Quais seriam eles? O município mais vulnerável identificado foi o município de Itajaí, né? Onde logicamente tem a maior população, e tem a maior população vivendo em áreas de inundações, né? Praticamente toda a área urbana do município tem algum nível de risco, né? Alguma classe de risco às inundações. E agora começou também de
principalmente do começo dos anos 2000 para cá, aparecer bolsões de ocupações urbanas em áreas também de movimentos de massa, né, dos deslizamentos de terra. Mas Itajaí é o município mais vulnerável, tem a maior parte da população vivendo nessas áreas de inundação. E Brusque é o segundo município mais vulnerável, o seu segundo município mais populoso, e também tem uma população muito grande vivendo em áreas de deslizamentos de terra, principalmente. E também tem o risco das inundações, mas nas áreas mais centrais do município. E essas duas cidades, inclusive, elas têm em comum o fato de estarem crescendo muito, né, nas últimas décadas, né? Isso, Itajaí foi um dos municípios que mais cresceu no Brasil, né? Cresceu muito acima da média do próprio país e do estado, principalmente da questão portuária, né? As pessoas acabam vindo de outros lugares para trabalhar, né? Na questão da logística, do portuário, então atraiu muitas pessoas, né? Inclusive até na própria construção civil, né? Muita gente vem trabalhar, vem morar em Itajaí, trabalha às vezes em Balneário, na região da Foz, né? Onde cresceu parte da construção civil. E essas pessoas acabam, muitas pessoas dessas pessoas que não têm uma renda, né? São pessoas que são pobres, boa parte dessa população, e acabam ocupando essas áreas de risco, às vezes sem o conhecimento prévio do local. Acabam construindo nessas áreas e agravando ainda mais o risco de desastres. Claro que também a gente percebe o aumento da especulação imobiliária, principalmente no município de Itajaí, que hoje, segundo o FIPZAP, é seu terceiro ou quarto município, agora não lembro certo, com o maior preço do solo mais caro do país. E aí as pessoas acabam, quem não tem muita renda, acabam não conseguindo ocupar as áreas mais seguras, principalmente as áreas centrais, não tem maior capacidade de proteção, né, drenagem. Acabam sendo, e outras pessoas que eram pobres acabam sendo expulsas também para a periferia. Então isso vai agravando o problema, vai colocando mais pessoas em áreas de risco. Brusque e Itajaí, então, figuram como as cidades mais vulneráveis, né, nessa região da subbacia hidrográfica do Itajaí-Mirim. Mas elas são vulneráveis de maneiras semelhantes ou elas apresentam problemas diferentes em relação aos desastres socioambientais? Elas são vulneráveis, de certo modo, teve esses problemas semelhantes, claro, mas elas apresentam características do próprio fenômeno diferente, né? Então, quando Itajaí tem um risco de inundação, ele é muito maior, né? Em Brusque, o risco de deslizamento de terra ele é maior. Então, a população mais pobre, por exemplo, Itajaí acaba ocupando essas áreas, as áreas mais próximas ao rio Itajaí-Mirim, mais próximas aos córregos, as áreas de inundação, de enxurrada. Enquanto uma população mais carente, em Brusque, acaba ocupando as áreas de deslizamento de terra. De certo modo, a característica social ela é parecida, mas só que os fenômenos eles são, de certo modo, distintos nos dois municípios, né? Além de Brusque e Itajaí, que são, então, esses municípios mais vulneráveis, você apresenta ali no texto da sua pesquisa uma preocupação também com outro município, né? Com o município de Guabiruba, né? Já identificando ali uma condição que gera um certo alerta. Qual que é o motivo dessa preocupação? Guabiruba, nos últimos anos, começou a registrar alguns casos de enxurradas em algumas regiões, causando desabrigados, né? E perdas financeiras. Isso fato que não existia muitos desses registros no passado, e tem um estudo da professora Giane Jansen, que também não é programa de ambiental da FURB, que mostrou que é um dos municípios do Vale do Itajaí que tem a menor capacidade de gestão do risco de desastres. Então o município ele cresceu muito nesses últimos anos, do censo desde 2010 para cá ele cresceu muito, só com uma capacidade baixa de gestão. Então, existe essa preocupação nesse município. No caso, por exemplo, de Itajaí e de Brusque, existe uma capacidade boa de gestão dos riscos, principalmente por parte da Defesa Civil. E eles conseguem, de certa forma, gerenciar, controlar e minimizar as perdas de vidas, principalmente, né? Brusque não tem essa mesma capacidade... Guabiruba não tem essa mesma capacidade que Brusque e Itajaí têm de fazer a gestão do risco de desastre, né? Bom, Bruno, eu gostaria que você nos explicasse, então, como é que foi a realização dessa tua pesquisa, como é que ela foi, na prática, realizada. Perfeito. A pesquisa ela foi realizada em 2 etapas, né? 2 etapas principais. A primeira foi uma análise da vulnerabilidade desses municípios. A gente analisou quais eram as áreas mais vulneráveis, ali as áreas passíveis de intervenção, né?
E a gente fez uma classificação desde o muito alto até o muito baixo, né, nesse nível de vulnerabilidade das pessoas e da própria região, né? E a segunda etapa, depois que a gente identificou essas áreas mais vulneráveis, a gente aplicou questionários. Como questionários para compreender qual que era a percepção que essas pessoas tinham, não só dos desastres, mas também de como elas tinham sobre o próprio local onde que elas moravam, né? Então, basicamente, a pesquisa foi feita nessas duas etapas. E a partir dos achados dessa pesquisa, a gente pode dizer, Bruno, que existe alguma relação entre a existência ou a inexistência de políticas habitacionais e a questão da vulnerabilidade aos desastres socioambientais? Totalmente. É uma relação muito estreita, isso não só aqui em Santa Catarina, mas como no mundo inteiro, né? A questão dos desastres, a eficiência de uma política habitacional, ela é fundamental para minimizar os riscos de desastres, né? E na região, como eu já tinha mencionado antes, é a questão de fato de não se ter uma política eficiente, né? De próprio planejamento urbano e inexistência, basicamente, de uma política habitacional, de áreas, né? Principalmente de conjuntos habitacionais que seja capaz de atender essa demanda dessa população crescente, principalmente de menor renda, e como tinha mencionado, a questão de especulação imobiliária, né? E acaba empurrando essas pessoas para essas áreas e as pessoas ficam à mercê dos riscos, né? Dos desastres. Na sua tese, Bruno, você trabalha a ideia de paisagens de risco, né? Sim. Explica pra gente, por favor, assim, em linhas gerais, do que trata esse conceito, o que define uma paisagem de risco? Paisagem de risco é tudo como aquela determinada área, ela é composta, né? Então, a paisagem de risco é basicamente definida pela existência de uma geografia, de uma questão ambiental, onde que é, por exemplo, um rio, uma área de relevo muito acidentado, próximo muito aos rios, as casas geralmente são casas precárias. Aqui existem duas paisagens muito típicas da nossa região, né? Que são os barracões, próximos às áreas vulneráveis, às enxurradas, que contém uma população mais pobre, né? Mais vulnerável, né? Socialmente vulnerável. E as casas nos morros, principalmente as casas também de madeira ou de tijolo à vista nos morros. Então, essa é uma paisagem muito característica. Quando a gente às vezes bate o olho, já percebe. Ali é uma área que existe um risco de desastres, né? Então, um relevo muito acidentado, essas casas precárias, população pobre, né? E também as áreas próximas aos córregos e rios, né? Bruno, e por que é importante a gente mapear e conhecer em detalhes as características dessas paisagens de risco? O mapeamento é fundamental principalmente para a constituição de políticas públicas, para o governo, né? Para a prevenção dos riscos de desastres, né? Conhecer as áreas, né? Para aplicar essas intervenções nessas áreas e poder agir, né? No momento, saber quantas pessoas tem naquele local, né? De risco, para fazer atendimento, para constituição de abrigos e é fundamental para basicamente todo o processo da gestão de riscos e desastres, né? A gente pode estabelecer, Bruno, alguma relação entre o modelo de desenvolvimento vigente aqui na região, sobretudo nessas cidades que integram essa subbacia do Itajaí-Mirim, e a constituição dessas paisagens de risco que você mapeou? Sim, ele está totalmente interligado, nosso modelo de desenvolvimento, onde as nossas cidades foram constituídas em cima das planícies de inundação, né? Das áreas de enchentes, né? E principalmente por causa da indústria, as indústrias eram instaladas nessas áreas, né? Então a população vinha se desenvolvia nesses locais. Então o modelo de desenvolvimento que necessitava, né? Necessita da água, precisava estar próximo a esses recursos hídricos, acabou constituindo essas cidades nesses locais, né? Então, e posteriormente, com as mudanças políticas, mudanças econômicas, nosso país, o aumento da vulnerabilidade social acabou empurrando as pessoas para as áreas de deslizamentos de terra, né? E assim, então o modelo de desenvolvimento totalmente interligado assim, com os riscos que existem hoje, né? Muitas vezes a gente se refere a esses desastres como desastres naturais, né? As enchentes, os deslizamentos, mas existem também uma série de fatores sociais, né? Sim. E econômicos envolvidos, né? Sim, com certeza. A gente chama no programa de pesquisa, a gente chama de desastres socioambientais, né?
desastre ocorre onde tem as pessoas, né? As pessoas ocupando. O termo desastres naturais, ele é utilizado, ele deixou de ser utilizado mais, mas está voltando, né? Porque já se pressupõe que os desastres já incluem o social, né? Porque precisa ter pessoas para ter o desastre, não precisa ter ocupações, né? Então, já o termo já está sendo utilizado de novo, o termo desastres naturais, né? Não é uma forma errada de utilizar esse conceito também. Bom, além da identificação, então, dessas paisagens de risco, você também aplicou questionários, né? Sim. Nesses municípios, então, junto à população, né, que reside nessas áreas de risco. Qual foi o objetivo da aplicação desses questionários? Como é que ela foi realizada? Os questionários, em primeiro momento, a gente identificou quais eram as áreas de maior risco, né? Os recortes que tinham maior risco de desastres na região da bacia, né? Depois a gente aplicou os questionários para entender qual era a percepção das pessoas sobre o risco, né? Sobre o próprio meio ambiente e sobre os desastres, né? Então a gente identificou a gente delimitou os 15 aspectos dessa resiliência, de preparação, alguns exemplos, né? Preparação, a ameaça, né? Se se sentiam ameaçadas pelos desastres, principalmente, o nível de preparação delas, se elas se sentiam adaptadas àquele lugar, se elas tinham capacidade de se recuperar dos desastres, questão financeira e questões também psicológicas, né? Questão de adaptação também, né? Se elas seriam capazes de adaptar a uma outra realidade. Então a gente fez aplicou esses questionários, né? A gente aplicou no primeiro momento no começo de 2023, então já tinha muito tempo, desde 2011, que foi a última enchente, então a gente fez essa análise dessa resiliência das pessoas depois de muito tempo do último evento. A gente aplicou basicamente ali uns 600, 700 questionários nesse primeiro momento. Depois aconteceu as enchentes de 2020, de outubro e novembro de 2023. A gente aplicou mais 600, 700 questionários para ver como é que era a percepção das pessoas depois que elas passaram por um evento um desastre, nessas enchentes também de terra. E a gente percebeu que desses 15 aspectos que a gente delimitou para a resiliência, 13 eles tiveram um aumento. E com isso a gente consegue perceber que as pessoas depois, quando próximas a um evento catastrófico, elas estão mais, como é que eu posso dizer, mais propensas a aceitar as mudanças, né? Então ali existe uma janela de mudança que foi perdida, né? De certo modo, né? A gente não teve muitas mudanças, principalmente planejamento urbano e próprio de gestão de risco de desastres, que poderiam ter sido feitos logo após o desastre e teriam uma efetividade maior para a gestão de risco também. O que a gente pode destacar em relação à questão de como as pessoas percebem esse risco nessas áreas? Elas têm a informação suficiente para identificar que elas vivem em uma área de risco, a informação suficiente para identificar os sinais de alerta, né? Quando existe ali a iminência de um desastre. O que você identifica em relação a esse aspecto a partir dos achados da pesquisa? No primeiro momento, a gente percebeu que mais ou menos metade da população se sentia ameaçada pelo local no que elas viviam, né? A outra metade, mais ou menos, outros não acreditavam muito, então ali é pela conversa ali, né, com eles, né? Assim, no primeiro momento, a gente analisou que os sinais de alerta deles, eles não se sentiam muito preparados para poder identificar. Até porque era muita gente nova e muita gente não conhecia como é que funcionavam esses sinais, né? Sinais de alerta não só, né, de sinais sonoros, carros de som, mas também da atuação da própria Defesa Civil para fazer a remoção dessas pessoas, né? E depois, no segundo momento, depois que a gente fez a análise, depois dos eventos de outubro e novembro de 2023, esses aspectos foram os que mais aumentaram, né? Então eles perceberam assim, poxa, então a gente pode contar ali com a Defesa Civil, então eles não sabiam que eles sabiam dessa questão dos sistemas de alerta, né? O sistema de ação também da Defesa Civil, que foi muito efetiva nesse evento, né? Você comenta que a percepção do risco, né, ela aumenta, né, ela melhora, digamos assim, logo depois que acontece um desastre, né? A gente pode, então, supor que conforme o tempo vai passando depois daquele desastre, essa percepção vai diminuindo? Vai. Ela vai diminuindo. A gente analisou isso também depois do desastre de 2008, né?
Quando teve muitas intervenções, o desastre de 2008 foi o maior desastre que aconteceu na nossa região, né? Então ali houve muitas intervenções, não só financeiras, educacionais, mudança na própria gestão de riscos e desastres. Então a gente percebe que essa curva da resiliência aumentou muito, né? Só que com o tempo ela foi diminuindo, ela vem diminuindo, né? Então, como aconteceu esse evento, a gente perdeu essa janela de intervenções, a tendência é que essa percepção de risco ela diminua de uma forma muito mais drástica, muito mais rápida, né? E a gente tem várias questões, né? Porque a gente tem uma tendência também de agravamento dos desastres por conta também das mudanças climáticas, né? Do aumento também da vulnerabilidade social, como já tinha mencionado antes. Eu acho que é importante a gente explicar também um pouco, em linhas gerais, a ideia de resiliência, né? Sim. Do que trata esse conceito? Resiliência é a capacidade que as pessoas têm em retornar à normalidade depois de perdas, né? Depois de um evento, no caso, para os desastres, depois de um evento catastrófico, né? Então, a capacidade que as pessoas têm de se recuperar e voltar com o aprendizado também desse evento e tentar não, de certa forma, não cometer os mesmos erros, né? E isso é fundamental, é uma questão que envolve também uma questão psicológica, né? Então, eu tô nessa questão, se você explica muito. Naquela janela que se abriu depois dos desastres de 2008, uma série de ações realmente foram tomadas, né? A gente teve uma evolução positiva, digamos assim, nesse sentido, né? Sim, Na sua certeza. avaliação como pesquisador, como profissional da área, a gente pode dizer que aquelas ações adotadas a partir daquele período e as ações vigentes agora, elas estão sendo bem conduzidas ou talvez elas não sejam mais suficientes? A gente tem presenciando muitas mudanças, né? Nos últimos anos, mudanças econômicas, mudanças perfil demográfico da população, mudanças socioeconômicas e principalmente da questão das mudanças climáticas. Então, não é afirmar que essa gestão de risco ela é insuficiente, essa não é a intenção da pesquisa, mas que ela precisa de algumas alterações para se adaptar a essa nova realidade, né? Dos objetivos da pesquisa também foi propor algumas intervenções em vários âmbitos, né? Intervenções financeiras, intervenções de governança e também intervenções educacionais, né? Eu gostaria que você nos destacasse quais das intervenções propostas por essa pesquisa você considera as mais importantes ou as mais urgentes. Perfeito. Com política habitacional que seja eficiente, né, que seja capaz de minimizar os riscos de desastres, né, mitigar é basicamente uma utopia, né, a gente querer mitigar os riscos de desastres, principalmente pela constituição das nossas cidades nessas áreas de risco, né, toda uma questão climática também. Existe também uma intervenção que seria muito importante, seria uma parte mais ambiental, né, renaturalizar os rios, os córregos, a vegetação, né, diminuir a velocidade do rio, né? Porque a gente hoje investe muito na drenagem, né? Muito na canalização dos rios para a água poder sair mais rápido, mas isso é um causador também do agravamento dos desastres, né? Do agravamento das inundações, principalmente. Então, talvez renaturalizar, pensar em cidades esponjas, por exemplo, é um conceito que seria importante para a nossa região, seria fundamental para a nossa região, né? Deixar o espaço para os rios, os córregos, eles respirar, né? Deixar principalmente da potência de inundação. E, basicamente, eu acho que são as principais intervenções, uma política habitacional eficiente e a renaturalização da parte da vegetação original dos rios, dos córregos, né? E quando a gente fala sobre essas intervenções, claro, o poder público tem um papel fundamental, mas qual que é a importância de a gente incluir também a sociedade civil, a comunidade acadêmica nessa discussão? Creio que é fundamental ter a participação, ela é fundamental para se ter mais dessas, para que as intervenções sejam mais efetivas, né? Não algo que venha de cima para baixo, né? Algo que a comunidade não quer, né? Não, e basicamente A gente sabe, Bruno, que certas áreas elas não deveriam ser ocupadas, né? Justamente por serem de extremo risco, né? Mas essa ocupação ela aconteceu, ela está consolidada, existem uma série de fatores sociais, econômicos e até culturais, né? Envolvidos nesse aspecto. Na sua percepção, né? Na sua avaliação como pesquisador,
Existem formas de a gente alterar essas paisagens de risco, transformando esses lugares em lugares seguros para a população viver, ou existem situações que são demasiadamente extremas e que exigem a desocupação? Qual que é a tua opinião a respeito disso? É um tema muito polêmico, né? A questão da relocação de pessoas, desocupação de áreas, né? Eu creio que sim, a gente pode trabalhar nessas áreas de risco para melhorar, principalmente as condições de infraestrutura nessas áreas, né? Mas é um tema muito complicado, porque se leva a infraestrutura para essas áreas de risco, tu vai acabar atraindo mais pessoas para essas áreas. Entende? E a questão das áreas de risco não só se limitam às pessoas mais pobres que vão ocupar uma área de terra, uma beira de córrego, por exemplo. Toda uma estrutura urbana mais rica, onde estão localizadas as empresas, as pessoas que têm mais dinheiro também estão localizadas em áreas de inundação, em áreas de risco, próximos aos rios, né, próximos aos córregos. Então tem toda uma questão, né, socioeconômica que está envolvida com isso. Então, creio que sim, é possível alterar algumas paisagens. Creio que em determinados momentos, sim, a relocação ela é fundamental, de forma que seja socialmente justa, né, que respeite as características, né, daquela população que vive ali, né, naquela determinada região. Mas é um tema de relocação, é sempre um tema muito complicado no nosso país, né? E que precisa também ser discutido com a sociedade, né? Com certeza. De forma mais ampla, né? Ou todos esses dados que você nos traz, Bruno, eles acabam refletindo a necessidade, talvez, de a gente pensar num novo paradigma, né, de desenvolvimento, que seja sustentável e que seja inclusivo, que tenha justiça, né, que seja justo socialmente e que considere, então, todas essas nossas particularidades, né, que a nossa região, essa região específica da subbacia do Itajaí-Mirim apresenta uma série de particularidades. Na tua avaliação, Bruno, quais deveriam ser as bases, né, os alicerces desse novo paradigma de desenvolvimento regional que considere, então, todas essas questões? Sobretudo no que diz respeito à questão dos desastres socioambientais. Perfeito. Eu acho que é o tema mais complicado de todos, né? Essa mudança desse paradigma de desenvolvimento que a gente tem na nossa região, né? Ele basicamente tem que ser socialmente justo. As pessoas, né? Justiça social, justiça ambiental, é muito importante. Respeitar o meio ambiente. Basicamente tem que ser economicamente viável também, né? Que seja sustentável. Então, basicamente, é um tema muito complicado de a gente prospectar isso a curto prazo, médio prazo, né? Acho que é complicado. Bom, quando os desastres acontecem, Bruno, a gente vê realmente um movimento da população no sentido de reconstruir rapidamente, voltar rapidamente para uma pretensa normalidade, né? Mas muitas vezes esse movimento ignora as questões mesmo do risco, né? Qual que é a tua percepção em relação a isso? Esse ímpeto, né, de rapidamente reconstruir tudo que se perdeu sem considerar realmente um planejamento em relação ao risco. O nosso modelo de gestão de risco também, um modelo muito reativo, né, de onde o desastre ele acontece, ele é muito, o nosso modelo ele é muito importante, do Brasil, ele é um dos melhores do Brasil até hoje, ele é estudado em vários lugares, né? E o nosso modelo é altamente reativo, né? Ele, claro, né? Tem a questão do momento, quando o desastre acontece, da preparação. Antes do desastre acontecer, a gente se prepara muito bem. Quando o desastre acontece, existe as ações, né? Totalmente coordenada, polícia, defesa civil, bombeiros, né? A própria prefeitura. Até as pessoas, líderes sociais, né, líderes de bairros, eles têm uma ação muito coordenada, e só que ele é altamente reativo, né? Então as pessoas, acontece a perda e rapidamente já está tudo reconstruído. Uma semana depois, 2 semanas depois, está tudo voltou à normalidade. O problema é que a gente acaba reconstruindo nas áreas, de novo, nessas áreas de risco, e com uma questão de mudanças climáticas, os eventos climáticos estão mais extremos, né? Então a tendência é que vai construindo de novo e a cidade vai crescendo naquele local, né, de novo. Ela não se mantém, né, com aquela população, ela vai aumentando, a população vai aumentando. Então, quanto mais pessoas em áreas de risco, maior é o desastre, né? Pode acontecer um desastre maior
e aumentando as perdas, aumentando as vidas perdidas, e assim vai nesse ciclo, né? A gente constrói, destrói, reconstrói, destrói, reconstrói, né? A gente não evita, né? Não é só em evitar, né? Também a convivência com os riscos, né? Mas também adaptar, construir cidades adaptadas a essa realidade, né? No programa de hoje, a gente conversou com o pesquisador Bruno Jandir Mello, doutor em desenvolvimento regional. Muito obrigada, Bruno, pela Agradeço. presença. Muito obrigado. Bom, a gente agradece a você também pela sua companhia e te convida para acompanhar também as próximas edições do FURB Pesquisa. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.